Oi, gente, vamos resolver mais uma questãozinha do Enem 2024 da prova de Ciências da Natureza. Olha o que o enunciado diz. Células a combustível microbianas, CCM, são capazes de gerar eletricidade a partir da água residuárias urbanas e agroindustriais. As CCM são compostas de duas câmaras. Numa delas, onde ocorre o tratamento de matéria orgânica, as bactérias eletrogênicas crescem formando um biofilme e se alimentam dos poluentes presentes no efluente. Ao se alimentarem, essas bactérias geram uma corrente elétrica que percorre o material sobre o qual elas formam o biofilme. Um fio condutor externo possibilita a migração dessas correntes para uma segunda câmara, promovendo uma reação química. A figura esquematiza um CCM e as relações envolvidas. E aí, o que é que ele pede pra gente? Qual das equações representa a reação global que ocorre durante o funcionamento desse CCM? Então, aqui que a gente tem o que ele está falando, a gente pode perceber que isso daqui está atuando como uma pilha, em que o nosso ânodo é o nosso oxidante e o nosso cátodo é o nosso redutor, certo? Então, a gente tem o que oxida e tem o que reduz. Então, o ânodo vai ser o que oxida e o cátodo o que reduz, tá certo? E aí, o que é que ele tem aqui? Ele nos deu já pra gente essas duas semi-reduções. A gente já tem essas duas equaçõezinhas, que elas são reações, são semi-reações. E aí, para encontrar a reação global, a gente vai somar essas duas, certo? Sendo que um detalhe muito importante para isso. Para que a gente consiga encontrar nossa reação global, e somar essas duas, a gente tem que lembrar que o número de elétrons que está na parte que oxida tem que ser igual ao número de elétrons que está na parte que reduz, certo? E aí, quando a gente analisa essas duas equaçõezinhas, a gente percebe que a gente tem aqui 8 elétrons e aqui 4 elétrons. E aí você vai ter que lembrar que o número tem que ser igual de elétrons e para que o número de elétrons seja igual, a gente vai ter que multiplicar essa segunda reação aqui por 2. Ela todinha por 2, certo? Então, vou repetir aqui do lado para a gente fazer essa soma. Então, a gente tem CH3COO menos mais... Aí, aqui não vai dar, gente. Peraí, vou botar aqui um pouquinho mais embaixo, certo? Pra gente fazer. Então, vou botar aqui. CH3COO menos aquoso mais 2H2O líquido. Isso daqui vai nos dar 2CO2 gasoso mais 7H mais aquoso mais 8 elétrons, certo? 8 elétrons. E aí, quando a gente for fazer a outra, a gente vai ter que fazer tudo isso multiplicado por 2. Então, vamos multiplicar. A gente tem aqui em cima 4 hidrogênios. Então, a gente vai ficar com 8H mais aquoso, certo? Mais 2O2 gasoso, mais 8 elétrons, que vai nos dar 4 mais 2H2O líquido, certo? Então, agora a gente vai realizar essa soma aqui. E aí, para realizar essa soma, a gente pode ir cortando. A gente tem aqui, desse lado, 8 elétrons e do outro lado, 8 elétrons. Então, cortamos esse com esse. A gente tem aqui, desse lado, 4H2O e aqui do outro 2H2O. Então, a gente vai cortar aqui, aqui e aqui vai ficar 2H2O. Aí, a gente tem o que mais? A gente tem aqui 8 hidrogênios e aqui 7 hidrogênios. Então, vamos cortar aqui e aqui vai ficar 1H+.
E agora, como não tem mais nada para tirar, é só botar como é que ficaria a nossa equação. CH3CO menos aquoso mais H mais aquoso mais 2O2 gasoso, que vai nos dar 2CO2 mais 2H2O. E aqui nossa alternativa correta vai ser a nossa letrinha C de casa. Então, é isso daí que tinha que ser feito nessa questão, tá certo?